Disse eu, livro dos Números, capítulo 12, você já sabe que eu vou te convidar a se colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Hoje de manhã eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acamparam-se no deserto de Parã. E o povo de Deus diz: amém. Pode tomar o seu assento. De todas as famílias que nós imaginaríamos que teriam problemas, a família de Moisés era a última. Porque Moisés era um grande homem de Deus. Moisés um homem por meio de quem Deus falava. Moisés um homem por meio de quem Deus agia. Moisés um homem a quem Deus se revelou, como o próprio Deus disse aqui: ele ouve a minha voz, ele vê a minha forma. De todas as famílias que nós imaginaríamos terem problemas, a família de Moisés, a última da lista. Pois é. E na casa de Moisés, na família de Moisés, em relação aos seus irmãos, houve um conflito tão grave. Se Moisés, que é Moisés, teve problema dentro de casa, quem sou eu, quem é você, para achar que a gente vai ficar de fora? Se Moisés teve conflito dentro de casa, quem sou eu, quem é você, para achar que a gente vai ficar de fora? Na verdade, queridos, o que nós vamos ver é que esses conflitos dentro de casa são, de certa maneira, naturais ao convívio entre filhos de uma raça caída, entre pecadores descendentes de Adão e Eva. Mas aqui nessa mesma passagem nós vamos encontrar um elemento do caráter e algumas atitudes em resposta que trouxeram uma gigantesca, substancial diferença. Então nós temos pensado em todo esse mês sobre as famílias chamadas para impactar. E eu percebo, a partir desse texto e de reflexões que nós somos levados a fazer pela Escritura, que a família, entre aspas, perfeita, a família que exibe perfeição, a família que, quase que eu diria, esfrega a perfeição na cara dos outros, essa família não impacta, porque a perfeição não é autêntica.
Mas a família em aperfeiçoamento, essa sim é mais impactante. A família onde isso aqui não acontece, primeiro de tudo, eu não sei se não acontece, mas suponha que não aconteça. É uma família que não tem muito o que ensinar. Mas a família onde isso aqui acontece e onde isso aqui é vencido e superado pela graça de Deus, essa família, penso eu, é muito mais, uma família que impacta. Repito para ênfase, de todas as famílias nós não imaginaríamos esta, mas se esta família passou por isso, quem somos nós, queridos, para achar que não? Mas por outro lado, é exatamente isso que nos dá a oportunidade de sermos uma família, a minha, a sua, uma família chamada para impactar, para fazer diferença, para mostrar como é que se vive nesse mundo de pecadores e nesse mundo de pecado, como é que se vive na dependência, na expectativa, na esperança da graça de Deus. Vamos olhar para o problema? O problema aqui tinha uma face externa, dependendo do título que a sua Bíblia use, você sabe que título não é inspirado, algumas dizem a murmuração de Arão e Miriam, outras dizem a sedição de Arão e Miriam, e nós poderíamos tentar interpretar isso de diferentes formas, como sedição, isto é, um levante contra, uma espécie de motim, uma revolução, ou nós poderíamos entender isso como uma murmuração, como uma crítica, como aquelas atitudes das quais, infelizmente, no seio do lar, muitas vezes um se reveste contra o outro, fazendo de suas ações, de suas palavras, de suas atitudes, armas, capazes de causar feridas muito grandes. A raiz do problema, no entanto, era outra. A raiz do problema era a inveja. A máscara do problema era o casamento de Moisés. Algumas traduções dizem cusita, outros dizem cuxita, o que leva assim a um mundo de interpretações. Defendo a minha. Ou é uma referência à própria Zípora, porque cusita é um outro nome para midianita, ou Zípora morreu e Moisés tomou uma segunda esposa. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. De toda maneira, esse não era o problema, queridos. Este era a máscara, este era o problema aparente, a máscara atrás do qual o problema se disfarçava, porque a palavra de Deus nos pergunta na carta de Tiago, capítulo 4, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas que há entre vocês? Conhece esse versículo, meu irmão? Perguntamos ao casal o conflito, perguntamos ao pai em pé de guerra com o filho, perguntamos ao conflito entre irmãos, perguntamos ao conflito dentro de casa, de onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? E a Bíblia responde, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Esta é uma habilidade que nem sempre nós desenvolvemos a respeito de nós próprios. Somos muito aptos a discernir o outro e pouco habilidosos em discernir a nós mesmos. Somos muito prontos a analisar complexamente as motivações alheias, mas não fazemos o mesmo rigor na análise de nossas próprias motivações. Você pode olhar para o problema, ele é feio, mas se você olhar para ele mais profundamente, ele fica cada vez mais feio. E minha gente, meus amigos, isso aconteceu com Moisés. Posso perguntar mais uma vez? Se isso aconteceu com Moisés, a partir do que você acha que isso não pode acontecer com você? Paulo diz mais. Se alguém... Eu acho maravilhoso este versículo, porque o versículo não diz se alguém está em pé. O versículo diz, se alguém pensa que está em pé, cuide para que não caia. Agora, outro elemento desse texto que é digno de nossa consideração é a reação de Moisés. A ação de Arão e de Miriam mostra para nós exatamente o que nós sabemos, que eles são filhos de Adão e Eva, são pecadores, assim como nós, e nós carregamos tudo isto, toda essa coisa negativa no coração de todo ser humano, nós carregamos isso para dentro do nosso lar, e invariavelmente esta é a origem dos conflitos, das dores, invariavelmente, amigos, invariavelmente, sem exceções.
É por causa de onde nós nos desviamos dos padrões de Deus que nós colhemos os frutos mais amargos da nossa vida. Moisés poderia ter feito um monte de coisas. Ele estava no direito dele. Afinal de contas, que ele era o homem de Deus, o homem escolhido por Deus, é algo acima de qualquer questionamento. Ele poderia sim ter exigido o seu direito, ele poderia ter defendido a sua honra, ele poderia ter... Bem, imaginemos o que ele poderia ter feito. Mas o versículo número 3 nos diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí eu estudo o texto na língua em que ele foi escrito e descubro que a palavra hebraica que significa manso também significa humilde. Alguém dirá: não, pastor, isso é pobreza léxica do hebraico. Eu passei a entender que é uma providência da sabedoria divina. Porque de fato, mansidão e humildade, pense comigo, não são duas coisas distintas. São dois lados da mesma moeda, são a mesma coisa. Onde existe falta de mansidão, é porque existe orgulho. Onde existe falta de mansidão, é porque existe orgulho. Vou te fazer 3 perguntas sobre o orgulho. Primeira pergunta: você consegue imaginar quanto dano o seu orgulho traz para a sua vida? Não se ofenda de eu falar assim. Todos nós aqui sofremos desse problema de orgulho no coração. Então a primeira pergunta é: você consegue imaginar quanto dano o seu orgulho traz para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus familiares, com quaisquer outras pessoas? Vou perguntar mais uma vez: você consegue imaginar quanto dano o orgulho traz para a sua vida? Quantos conflitos você se mete porque você está interessado demais em defender o seu próprio nome, os seus próprios interesses, em nunca ceder? Teimosia é um outro lado do orgulho. Inflexibilidade é um outro lado do orgulho. A falta de perdão, a mágoa retida no coração. Quantas faces do orgulho, nenhuma bonita. Quantas faces do orgulho, nenhuma bonita. Livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 25. O orgulhoso de coração levanta contendas. Por onde o orgulhoso passa, e por onde você passa em orgulho, você vai espalhando dificuldade, conflito, contenda, confusão. Permita-me falar assim, não se ofenda, eu também tenho muito orgulho no meu coração para arrancar. Todos nós temos. E a melhor coisa a fazer nesse caso é reconhecer isso na presença de Deus, se necessário, de joelhos em oração, e pedir a Deus que arranque essa coisa ruim do nosso coração. 3 perguntas sobre orgulho. A primeira: você consegue imaginar quanto dano o orgulho traz à sua vida? Provérbios 28, 25 diz: o orgulhoso de coração levanta contenda. Segunda pergunta: você sabe o que Deus pensa a respeito do orgulho? Você sabe o que Deus pensa a respeito do orgulho? Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 16, versículo 18 e 19. Abra sua Bíblia, você não quer somente ouvir esse não, esse aí você quer marcar. Provérbios 16, versículo 18 e 19. Isso porque está chegando o mês de junho, que no mundo incrédulo é chamado mês do orgulho. Veja o que Deus pensa a respeito do orgulho. A soberba, é a mesma palavra de orgulho, precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo dos soberbos. Terceira pergunta sobre o orgulho. Você sabia que Deus já te deu vitória sobre o orgulho? Acho que é novidade para muita gente. Você sabia que Deus já te deu vitória sobre o orgulho? Deus nos dá vitória sobre o orgulho presente no coração de todos nós, quando nos dá o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Sabe, diga comigo, o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Deus já nos deu vitória contra o orgulho, mas essa vitória não acontece com o virar de uma chave, não acontece com uma pílula que você toma. Essa é uma mudança, é uma vitória da qual a gente se apossa. É uma vitória a ser cultivada, é uma vitória a ser construída. O que eu quero enfatizar para você é, por um lado, o problema que teve no meio da família de Moisés. Olha o seguinte, minha gente, problema feio. Olha para o outro lado, a atitude de Moisés, uma atitude de renomada mansidão, que eu estou afirmando nesta manhã que é um outro lado, uma outra face da humildade. Moisés tinha diante dele transformar este episódio da peregrinação de Israel num daqueles em que a boca da terra se abriu. Você imaginaria, depois do que aconteceu com os primos dele, um tal de Coré, Datã e Abirão, você imaginaria que Moisés ia fazer uma oração e a terra ia abrir a boca e ia comer Arão e Miriam e fim de conversa. Não era assim que as coisas eram resolvidas nesse contexto? Sim. A mansidão de Moisés, a humildade de Moisés, perdão, a mansidão de Moisés, a humildade de Moisés, foi capaz de fazer com que essa história, em vez de uma história de morte, uma história de derrota, uma história trágica, uma história assustadora, se tornasse uma história de vitória, de vida, de bênção, uma história de inspiração, não de medo, mas de exemplo. Ora, queridos irmãos, pensemos juntos, arrazoemos, como diz o profeta. Não é possível, não será possível que de muitas formas, dentro do nosso convívio doméstico, a mesma atitude de mansidão e de humildade, a disposição de servir, a disposição de abrir mão do orgulho, a disposição de não sermos tão defensores de nós próprios, tão teimosos, tão inflexíveis. Será que isso, eu sei que sim, não vai fazer uma grande diferença dentro da nossa casa, da minha casa, da sua casa? Você sabe que sim. Você sabe que sim. Veja o que diz novamente Provérbios 26, 20. Olha que versículo legal. Não havendo lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Quando um faz uma escolha de humildade, quando um faz uma escolha de mansidão, quando um faz uma escolha de sabedoria, tudo muda em outra direção. Tudo muda em outra direção. Que a gente vai atravessar situações no contexto do nosso lar é um fato, porque eu sou pecador e você também, mas a forma como nós vamos atravessá-las, as escolhas que nós faremos, isto sim, mais do que o fato de que as situações existirão, a forma como a gente vai agir, é aquilo que principal e sobretudo faz diferença. Versículo 4 a 12 mostra a intervenção de Deus. À medida que Deus entra na história, isso quer nos mostrar pelo menos duas coisas. Eu quero falar disso objetivamente. É muito nesse texto, mas eu quero falar de maneira com alguma síntese. A primeira coisa que eu quero dizer é: não cometa o erro de achar que não existe verdade objetiva, que não existe certo e errado nesse tipo de conflito, só porque é conflito no seio da família. Veja como nós justificamos isso. Alguém está lá, errado, está transgredindo contra Deus, mas diz assim: não, é porque eu sou uma pessoa do temperamento muito difícil. Eu sou uma pessoa assim, da personalidade muito forte. Não é nada, é coração duro, frio, gelado, incircunciso de pedra. Precisa se converter. Nós damos justificativas erradas, e à medida que a gente dá justificativas erradas, aquilo, em vez de ser resolvido, vai só se prolongando. O cara não faz nada em casa, diz: estou cansado. É nada, é preguiça, é descuido, falta de zelo. O outro é grosseiro. Não é ira não, querido, é estupidez mesmo, vá se arrepender. Eu tenho dificuldade com a finança. Bem, primeiro de tudo, gastão. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão a Deus.
tem que voltar atrás, tem que ter humildade de querer aprender e se corrigir. A gente precisa, amados, com a graça de Deus, ter essa objetividade no trato das coisas. Porque enquanto a gente fica dando desculpa, enquanto a gente fica embelezando, a coisa vai só se arrastando, se prolongando, e vira uma bola de neve, vira uma pedra no rim, vira um problema de todo tamanho. O fato de que Deus entrou na história quer dizer que tem sim certo e errado. O fato de que Deus entrou na história quer dizer que tem sim aquilo que é errado, que é pecado. E Deus falou isso objetivamente, claramente. Deus entrou, e quando Deus entra como luz, Deus entra como régua, Deus entra como balança, Deus entra como prumo. Pode até doer, mas dói menos do que não ter Deus à frente. O prumo de Deus retalha, pode até doer, mas é uma dor boa, é uma dor para o bem, é uma dor que leva à paz, diferente do conforto que leva à tristeza. Conforto não, conforto é uma coisa boa segundo a Bíblia. O comodismo que leva à morte. O que eu estou dizendo a você? Seja manso, mas na sua mansidão não sacrifique a verdade. Não é manso a pessoa que nunca confronta o erro. Não é manso aquele que nunca diz nada, deixa tudo acontecer. Isso não é mansidão. Não, absolutamente, isso é inércia, isso é indolência, isso é inação. A mansidão consiste mais com como nós lidamos com nossos próprios direitos, com como nós reagimos àquilo que se dirige diretamente a nós, e no que diz respeito a nosso próprio direito, nome, interesse, teimosia, orgulho, vanglória, vaidade, etc., nós nunca estaremos movidos por Deus a ser levados a ferro e fogo até as últimas consequências em defesa de nós próprios. Mas a mansidão que se cala diante dos meus direitos, dos meus interesses, do interesse individual, no que diz respeito ao temor do Senhor, não se cala na diferença entre o certo e o errado, inclusive comigo mesmo. Isto é, na mesma mansidão e no mesmo temor de Deus, eu corrijo a mim. Quando a gente cultiva essas ideias de que conflitos são coisa do temperamento, vem assim da forma como a gente convive, vem de coisas justificáveis, repito, e a gente fica tapando o buraco no navio com fita isolante, a gente está anulando a palavra de Deus, desvestindo a palavra de Deus da sua autoridade sobre as nossas vidas. Quando Deus entra, repito, Ele entra como luz, como régua, como balança e como prumo, para botar as coisas no lugar, confrontar o erro. Mas Deus confronta o erro para perdoá-lo, amém? Deus confronta o erro para perdoá-lo. Como disse o profeta Jeremias, Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Deus faz a ferida, Deus fere o nosso coração. Não é assim quando nós nos convertemos a Jesus Cristo? O Espírito Santo fere o nosso coração com a consciência de que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Ele fere. Então Ele nos faz olhar para Jesus Cristo, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida sobre o Calvário, que derramou o seu sangue para o perdão, para lavar as nossas almas no seu sangue precioso. Ele faz a ferida e Ele mesmo a cura. Ele nos traz, não há dúvida, Ele nos traz dor, mas dor que leva à vida. Diferente, muito diferente do comodismo que leva à morte. Veja o que Moisés fez então. No versículo número 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Duas coisas aí. Primeiramente, Moisés perdoou Miriam. Você acha que é possível orar por alguém dessa forma como ele orou pela sua irmã sem perdoá-la? Você acha de fato que se ele não tivesse perdoado Miriam, ele ia pedir a cura dela? Ele poderia até dizer assim: Senhor, publicamente com a boca, peço-te que a cures, mas no coração onde ninguém ouve, ele diz: não, Senhor, deixa ela assim mesmo, eu quero ver ela se danar depois do que ela fez comigo. Infelizmente, quantas vezes isso não perpassa o coração?
Do que eu estou falando? De sentir um prazer naquilo de ruim que acontece com o outro. Especialmente quando se trata de alguém que nos atingiu diretamente. A notícia que deveria nos causar tristeza, nos traz um reservado, secreto contentamento. Quando a gente sente isso, é um bom lembrete de que nós ainda estamos na carne e que nós precisamos tanto da ajuda de Deus. Primeiro de tudo, Moisés perdoou sua irmã. Não é possível interceder. Não é possível interceder dessa forma como ele intercedeu. Não sem antes, sem primeiro perdoar. Será que não é isso que está fazendo falta na tua casa? Perdão? Relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, será que o perdão não está fazendo falta? Relacionamento entre esposo e esposa, será que o perdão não está fazendo falta? No caso de Moisés, o texto dessa manhã fala não da família nuclear, mas da família extensiva, a relação com seus irmãos. Então lembre dos teus irmãos agora um minuto. Será que falta perdão? Será que falta essa generosidade com a qual Deus tem tratado você demonstrá-la em favor de outros? Veja que Moisés fez a diferença na situação. Primeiro porque era manso, porque ele deixou Deus agir, porque ele perdoou, porque ele orou. Ele orou, ele se colocou diante de Deus. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Uma das maiores demonstrações de amor é orar por alguém, amém? Uma das maiores demonstrações de amor é orar por alguém. Leve em oração. Muitas vezes eu recebo cônjuges no gabinete pastoral, pergunto sempre, invariavelmente: você tem orado pela sua esposa? Você veio se queixar dela, você tem orado por ela? Você tem orado pelo seu marido? Você veio se queixar dele, tem orado por ele? Você tem orado pelos teus filhos? Veio se queixar dele, pelos teus pais? Tem orado por eles? E quantas vezes eu escuto a seguinte resposta: ah, pastor, já desisti de orar. Desistiu de orar? O que é desistir de orar? Você desistiu de acreditar que Deus pode, é isso? É uma boa pergunta teológica. Você desistiu de acreditar que Deus pode? Você desistiu de acreditar na bondade de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus? É isso que você está me dizendo que você desistiu? A doença de Miriam era grave, a disciplina de Deus era justa. Moisés tinha bons motivos para não orar. Mas ele disse: ó Deus, rogo-te que a cures. E ela foi curada. Minha irmã, você desistiu de orar pela conversão do teu marido, é? De orar pela conversão dos teus pais, jovem? Pai, teu filho está fora da igreja, você desistiu de orar por ele? Não desista. Não desista, não desista em nome de Jesus, não desista. Continue a pedir a Deus, continue a levantar a sua família diante de Deus em oração, continue a buscar o Senhor, continue a clamar, continue a rogar. Veja, eu quero repetir, a doença dela era grave e era justa. Ele tinha bons motivos para não orar. E ainda assim ele se colocou diante de Deus e disse: ó Deus, rogo-te que a cures. Mais uma lição sobre o que Moisés fez, que chama muito a minha atenção no versículo 15, caminhando para o término da minha mensagem desta manhã. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo, observe isso, o povo não partiu enquanto Miriam foi recolhida. Isso talvez seja uma prova do perdão de Moisés, que ele poderia ter dito: fica aí, nós vamos, depois você corre e alcança a gente. Ou diante de todo aquele povo, para pensar mais no nível institucional, Moisés poderia ter dito: bem, se eu faço o povo esperar a Miriam, no dia seguinte tem um monte de gente fazendo a mesma coisa comigo. Porque a gente pensa assim. No entanto, ele disse para toda aquela nação, milhões de pessoas: nós vamos esperar a minha irmã. Alguém poderia dizer: ah, Moisés, está puxando sardinha para tua irmã.
É como se ele estivesse dizendo exatamente isso. Nós vamos esperar a minha irmã. A gente vive num mundo, irmãos, de tanta pressa. A gente vive num mundo assim, de tanta sobrecarga, de alguma forma eu me expresso assim, que esse tipo de respeito público caiu no esquecimento. A família come cada um na hora que vai comer. Um come 11, o outro chega meio-dia, come, faz seu próprio prato, esquenta no micro-ondas. E nisso a gente vai, talvez é uma exigência da rotina, mas nisso a gente vai perdendo o hábito de sentar juntos, de orar juntos. Crente ora antes de almoçar, não é verdade, minha gente? Amém? Amém. Jesus fazia isso, eu quero fazer também. Tempos preciosos, gestos de respeito, de amor, de deferência, que significam muito. Diante de tudo que estava acontecendo, Moisés estava dizendo para a nação: ela errou, mas foi perdoada, ela foi ferida, mas ela foi curada. Respeitem essa mulher. Sabe o que acontece, irmãos? Meu tempo me carece aqui poder fazer as aplicações dessa verdade adequada, mas é porque muitas vezes falta-nos isso, esse respeito público, esta reverência do marido para com a sua esposa. Muitas vezes, até por causa da cultura na qual a gente vive, a gente faz algumas piadas absolutamente inconvenientes sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a sogra. Eu estou com a minha sogra aqui, irmãos, eu quero dizer como eu amo a minha sogra. Quero falar isso publicamente, não é porque ela está aqui não, mas a irmã Miriam é uma bênção na minha vida, e isso há muitos anos. Eu não entendo como é que alguém faz esse tipo de brincadeira, porque na minha experiência não faz sentido. Mas deixa eu dizer uma coisa: você como crente deve sempre honrar e respeitar e tratar com máxima deferência e dignidade a sua família. Não diga uma coisa ruim da tua esposa, nem do teu marido em nenhum momento. Dos teus pais, dos teus filhos, em nenhum momento. Sabe o que a Sulamita disse para o rei Salomão? No livro dos Cantares, capítulo 8, ela disse: põe-me como selo sobre o teu coração, põe-me como um selo sobre o teu braço. Aqui há duas dimensões do relacionamento: a dimensão íntima, põe-me como selo sobre o teu coração, honra, consagra, devota, dedica o coração à esposa. Põe-me como selo sobre o teu braço, a dimensão pública, perante todos, honrando sempre. Põe-me como um selo sobre o teu braço, para que todos vejam e saibam, para que todos vejam e saibam. Não foi assim que Moisés agiu com a sua irmã. Ele tinha muito bons motivos para deixá-la para trás. Ele tinha muito bons motivos para desonrá-la publicamente. Eu quero dizer o seguinte: era justo que ele o fizesse. Só não era amoroso. Justo era, amoroso não. E ele escolheu o caminho do amor. Uma família santa. Moisés, Arão e Miriam. Minha gente, Moisés, Arão e Miriam. Moisés, quem Deus viu face a face. Arão, que era o profeta, não foi isso que Deus disse? Eu serei Deus para ti, você será Deus para Arão, tu serás profeta para mim, ele será profeta para ti. Isto é, ele levava as palavras de Deus em nome de Moisés. Miriam, que profetizou, que escreveu aquele glorioso cântico de Êxodo capítulo 15, quando chegaram do outro lado do Mar Vermelho. Gente santa, gente séria, e se envolveu numa situação tão feia. Isso pode acontecer com a gente também. Mas a atitude de Moisés, sua mansidão, a sua humildade, sua busca de Deus, a sua oração, o seu perdão, o seu respeito, fizeram toda a diferença. Fizeram dessa história, de uma história de morte, uma história de vida. Em vez de tragédia, uma lição para nós. Agora, a gente fica perguntando: com quantos desses Deus pode contar? Quantos são assim? Olha a história desse homem, e eu vou terminar a minha mensagem. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. O memorável e inesquecível George Washington foi o primeiro. John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Era um desses caras assim, absolutamente brilhantes, que tudo que ele põe a mão, a coisa dá certo. Ele era um fazendeiro, prosperou na fazenda. Foi eleito com menos de 30 anos deputado estadual. Depois foi nomeado juiz da Suprema Corte, ainda dos Estados Unidos, como província inglesa.
Quando explodiu a Revolução, ele foi o comandante da Marinha Americana. Selou a aliança com a França, que foi uma das razões pela qual os Estados Unidos venceu aquela guerra. Depois disso, ele foi embaixador à Holanda e, veja só, embaixador ao Reino Unido, entrou lá como se fosse inimigo. Foi o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos, foi o vice-presidente George Washington e depois foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Repito, um daqueles caras extraordinários que tudo que ele põe a mão dá certo. Teve 6 filhos e observe o seguinte, um dos filhos dele foi também presidente dos Estados Unidos. Também chamado John Adams. No entanto, do outro lado, dos seus 6 filhos, um de fato foi presidente dos Estados Unidos, mas outros 3 morreram afundados em dívida por causa do alcoolismo. Esse próprio filho que foi presidente, novamente notou quantas mortes por causa do alcoolismo e da depressão na sua família. Um filho de 31 anos que tirou a própria vida no desespero. Um neto, filho de presidente, neto de presidente, escreveu a biografia do seu avô, escreveu a árvore genealógica da sua família e escreveu o seguinte: a história da minha família não é bonita. Não é prazeroso relembrá-la. Conquistou os maiores triunfos do mundo, mas com imensas perdas por dentro. Por um lado, um brilhantismo extraordinário. Por outro, um fracasso mortal. É melhor fracassar. Voltou? É melhor fracassar nas finanças. É melhor fracassar profissionalmente. É melhor fracassar intelectualmente, politicamente, do que fracassar dentro de casa. Eu quero dizer isso de novo. A vitória Deus já te deu. Está no Espírito, está nesta palavra rica de conselho, de sabedoria. Resta-nos apossar-nos da vitória. Resta-nos cultivarmos, construirmos a fim de fruir aquilo que Deus nos tem dado gratuitamente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esta oportunidade de pensarmos, de meditarmos na Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, na Tua presença, o quanto somos falhos e o quanto nós precisamos do auxílio do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, das nossas limitações. Vem, Senhor Deus, operar em nosso coração, dando-nos entendimento da Tua vontade para a nossa vida, dando-nos, Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, mudando a gente lá dentro, Pai, no nosso coração, na nossa consciência, no nosso comportamento. Muda, Deus, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, as palavras que a gente fala, muda, Senhor. Pai Santo, eu preciso ser mudado. Todos nós, Deus, individualmente, dizemos diante do Senhor, Pai, nós precisamos que o Senhor nos mude. E por que isso, Deus? Para que a gente possa fruir tudo o que o Senhor tem para nós. E para que a gente possa melhor Te glorificar. Obrigado, Pai, pela mensagem desta manhã. Mas assim, Deus, como deste ao Teu servo Moisés, dá-nos também um espírito humilde. Dá-nos também um coração perdoador, livre de mágoas. Dá-nos uma disposição de orar, Deus. Dá-nos, Deus, a sabedoria de cultivar o relacionamento de respeito, de amor com os nossos familiares. Obrigado pela nossa família. E que assim como temos cantado muitas vezes, Senhor, que a nossa casa seja uma casa de bênção, para a glória do nome de Jesus Cristo. Oramos em nome do Teu Filho amado. Amém.